dia! Bom domingo para você! Quero te lembrar que nós vamos amanhã adentrar para a nossa última semana do devocional. E você, mulher que está inscrita aqui neste canal, eu tenho uma surpresa para você que eu vou revelando ao longo dessa última semana. Fica ligadinha, hein? Tema de hoje: folhas ou raízes. Nós já falamos muito aqui da árvore que só tinha folhas e não tinha as raízes. Vamos ler 2 textos hoje para ficar bem claro para nós. O primeiro está lá em Jonas 4:6, que diz assim: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça, livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. O nosso outro texto está em Jeremias 17:8, que diz assim: Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Vamos lá no texto de Jonas. Você conhece o Jonas do grande peixe, né? Com certeza já ouviu falar dele. Que ele ficou 3 dias lá na barriga desse grande peixe. Mas o foco que nós queremos dar aqui é porque Jonas estava fugindo de uma missão. O Senhor queria que Jonas chegasse lá em Nínive e pregasse a palavra dele, para que os ninivitas se arrependessem dos seus pecados. Jonas achou isso injusto. Afinal, Nínive, eles eram inimigos do povo de Jonas. Fazia muito mal para o povo de Jonas. Mas Deus é misericordioso e bondoso. Falou: Jonas, eu quero que você vá a Nínive. Ele foi, pregou a palavra de Deus. Resultado? O povo se arrependeu. Jonas ficou indignado do povo se arrepender. Por quê? Jonas queria que o povo sofresse as consequências de não obedecer a palavra de Deus. Jonas queria que, quando eles tivessem consciência, eles virassem as costas para o que estava sendo dito, para que aquele povo sofressem as consequências e os danos em desobedecer a Deus. Quantas vezes eu e você somos como Jonas? Pessoas que nos fazem mal, nós queremos que elas sofram um pouquinho, nem que seja um pouquinho. Nós não queremos que o favor de Deus alcance essas pessoas com arrependimento. Aí se a pessoa arrepende, ela vai ter o quê? Uma nova vida, é uma nova criatura, é uma nova história. É tudo isso que nós estamos falando aqui. Ela vai ter essa metanoia, vai experimentar o melhor de Deus e vai comer o melhor dessa terra. Nós não queremos que essas pessoas se tornem filhos de Deus, porque lá dentro nós temos um ego que clama por justiça. Vai pagar, fez comigo isso ou aquilo, vai ter que pagar. Esse foi o sentimento de Jonas. Jonas estava com rancor dentro dele. Então, Deus foi ensinar para Jonas. De uma noite para o dia nasce uma boboreira, uma árvore que tem muitas folhas e trouxe alívio imediato para Jonas. Trouxe o quê? Sombra. Tava quente, tava calor. Sabe aquele calor que dá aqui em Goiás? Menina, aqueles calor dessa forma. Eu imagino que lá no deserto o negócio é pior um pouquinho, né? E aí, nasceu essa árvore, trouxe a sombra para Jonas. Jonas ficou feliz demais. Pensa agora, dormir debaixo de uma sombra, gente. Que maravilha! Mas veio uma lagarta e comeu um dos ramos dessa boboreira e ela morreu. Jonas ficou indignado, o profeta. Eu estou falando do profeta Jonas. Chorou. Isso mesmo, ele chorou porque a planta morreu. E aí Deus falou assim: Jonas, você chora por essa planta que nasceu assim, ó, do dia para a noite? Você chora por algo que você nem viu o processo dela se desenvolver? E você não tem compaixão dessas pessoas de Nínive?
e você não olha para eles com o olhar que eu olho, com amor, com compaixão no seu coração, então Deus nos chama a atenção nesse dia. Nós somos essas folhas ou nós somos uma raiz? O outro exemplo que nós temos aqui é de Jeremias 17:8, que fala que uma árvore, ela foi plantada junto às águas e as suas raízes, elas estavam profundas no ribeiro, de onde ela extraía toda a sua nutrição. Aqui eu quero dizer que este é o lugar que eu e você devemos estar. Vamos imaginar a árvore que trouxe um alívio imediato para Jonas e essa árvore que Jeremias descreve. Qual árvore é você? Se você se identificou com a árvore de Jonas, eu quero te dizer que você é uma pessoa que às vezes está na caminhada de fé, chegou agora, já está jejuando, orando, já começa a trabalhar na sua denominação, todo empolgado, dá aquela arrancada, mas de repente você deixa todo mundo na mão. De repente o seu serviço ninguém mais vê. Por quê? Porque você é uma pessoa que só tem folhas, você não tem raiz. Raiz profunda no Senhor, você vai extrair dele tudo o que você necessita para viver a jornada e não só um período dela. Quero falar dessa árvore de Jeremias, a árvore que nós devemos buscar ser. Essa árvore que é plantada junto a essas águas. Ezequiel também fala, né? Dessa árvore, eu quero até ler também Ezequiel para ficar bem claro isso para mim e para você. Ezequiel diz assim, ó, plantada junto à água, frutífera, cheia de ramos, essa é a árvore, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante, aquele que o rei segura, né, e sentencia a pessoa. Esse é o cetro. Essa videira plantada, ela produz esse cetro. E mais adiante o profeta diz que ela foi plantada no deserto. Aí vem Ezequiel e fala, ó, foi plantada no deserto, a mesma árvore, numa terra seca e sedenta. Essa mesma árvore em dois solos distintos é como se fosse dois organismos antagônicos. Por quê? Quando ela é levada ao deserto, ela sofre com aquele solo. Aquele solo já não tinha mais os nutrientes necessários para ela crescer toda vistosa, cheia de frutos, frutos bons. Então o solo importa, o ambiente importa, onde você está sendo plantada importa, debaixo de qual cobertura que você está. Quem são as pessoas que têm autoridade na sua vida para falar com você, para orar com você? Qual é o caráter dessas pessoas? Essas pessoas fazem mesmo com compaixão? Essas pessoas estão mesmo nessa missão e nesse encargo que os céus têm para a vida delas? Ou existe algum interesse? Ou ela não tem raiz, ela só tem uma árvore, uma aparência, mas ela não tem uma essência? Nós temos que prestar muita atenção nisso. E eu encerro dizendo para você, talvez o solo que você esteja plantada não permite que seus galhos e ramos se tornem cetros. Quem sabe você não consiga mentorear ninguém, porque você mesma está fraca e nada do que faz parece avançar. Pode ser que você não esteja entendendo seu papel no plano divino para este mundo. Não se preocupe. Pois se você permitir, o Senhor a mudará de ambiente. Transplantará você para outro solo, uma terra perto das águas. Isso fala de você estar no lugar que a presença do Senhor é real. Reflita nessa palavra. Quem é você? Qual é a árvore? Uma árvore cheia de folhas? Ou uma árvore que é bastante enraizada como a de Paulo, e quando ela cresce aqui na superfície, as pessoas vejam o sucesso, mas
Quem te conhece lá no seu interior, que é o Senhor, vê uma dedicação e uma devoção na sua vida. Beijo no seu coração, Deus te abençoe, te espero amanhã na nossa última semana.